Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara. Está no ar o Memória BC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. Este programa é um projeto da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú que tem como objetivo manter viva a memória das pessoas que ajudaram e que ajudam a construir Balneário Camboriú do jeito que você conhece, no dia de hoje. Esse programa está sendo gravado no dia 20 de setembro de 2021. E o convidado de hoje é o Kleber Sebastião Moreira, ou Kleber Torra Torra, como ele se identificou na campanha de 2020 para a Câmara de Balneário Camboriú. Prazer em recebê-lo aqui, Kleber. O prazer é todo nosso, Elias. Muito feliz em estar aqui. Vamos começar contando um pouco dessa história do Kleber Torra Torra. Primeiro, por que o Torra Torra? O Torra Torra foi por causa das nossas lojas, Aqui em Balneário Camboriú. Quando a gente chegou aqui, começamos lá no Vila Real. Foi a primeira loja. Quando eu vim para Balneário, sabe, Elias? Vou compartilhar um pouquinho aqui. Eu vim para Balneário no momento... mas assim, já estava com a vida quase já definida em termos. Estava naquela fase bem assim, eu tinha acabado de ir no Paraná encerrar algumas atividades com bastante funcionário e muita coisa. Falei, agora eu vou descansar em Balneário Camboriú. Aí foi quando vim para cá. De repente, a gente que é acostumado com lidar com as coisas e trabalhar e está sempre buscando, passou assim, acho que não deu 40 dias. Aí junto com a minha mulher, com a Sil Torra, a gente pegou e abrimos uma loja que era só para... A gente tinha muita mercadoria guardada. Aí lá no Vila Real tinha um barracão, uma sala comercial. Aí alugamos aquela sala e era só para fazer uma feira. De repente deu tão certo que a gente falou assim, olha só, vamos continuar com o negócio, entendeu? E assim dali que começou-se o Torra Torra. Porque era aquela como era muita mercadoria guardada, vamos fazer um Torra Torra dessas mercadorias aqui. Perfeito. Mas você é paranaense, não? Sou paranaense. Paranaense, que cidade? Sou de Pérola, no Paraná. Pérola? Pérola, no Paraná. Isso, eu não conheço. Ali perto de Guaíra, Maringá, por ali, Moarama. Perfeito. Então, assim, a vinda para o Balneário Camboriú foi exatamente isso. Poxa, já trabalhei bastante, já tenho a minha vida praticamente resolvida. Vou para Balneário Camboriú. Já conhecia o Balneário, não? Não conhecia o Balneário Camboriú. Foi bem assim, minha mulher ela tem origem do Ceará, Então ela sempre falava bem assim que ela queria morar num lugar onde tinha praia. E aí quando foi fazer uma pesquisa ali, a cidade que deu, Balneário Camboriú. Por destino começamos a caçar imóveis, Quando ela achou numa lista, ela me mandou o nome lá, justo o imóvel que a gente depois vínhamos a comprar, era de um conhecido meu lá da cidade onde eu morava. Olha. Eu tinha separado da mulher e deu certo a gente comprar daí. Aí vieram Viemos, de mudança com mercadoria sobrando e tudo. No primeiro intuito foi bem assim. Ah, tá bom, que ainda tinha algumas coisas para resolver lá. Falei, então você vai ficando aqui e eu fico, um exemplo, 10 dias em Balneário, vou para lá e fico 15, 20 dias até resolver tudo. Assim ficou uns 6 meses. Aí depois eu pude estar direto já em Balneário Camboriú. E a esposa, você falou cearense, mas se conheceram no Paraná? Conhecemos, não. Rapaz, já andamos um pouquinho. Conhecemos no Mato Grosso. Mato Grosso? No Mato Grosso, Tanto eu como ela, a gente se conheceu no Mato Grosso. Cuiabá, não? Cuiabá. É do ladinho, Várzea Grande. Quase virou de Chapa e Cruz. O pessoal fala que quem come a cabeça do pacu lá sempre volta, Eu não comi. Não comeu, não comi a cabeça do pacu. Eu comi ali no mercado público, ali no Rio Cuiabá. Tem um lugar lá muito especial. Na divisa com Várzea a Várzea Grande, E Santo Antônio do Leverger também. Santo Antônio do Leverger, tem bom sucesso, que é a Rota do Peixe ali. Sim, é muito bom. Legal. Bem pistoso, tenho bastante amizade lá. O Rio. A gente pegava muito aqueles mandinhos, aqueles chorãozinhos. Fazia uma festa. E pacu também, Pacu. Tinha pacu de todo tamanho, como o pessoal diz. É verdade. Pois é, então Cuiabá também foi uma Cuiabá, chegou a ter uma... Morou lá, tudo? Sim, morei, tive alguns negócios também. Tenho parceiros, hoje mesmo tem um pessoal me visitando daqui de lá, entendeu? Eu conheço bastante, também já morei em Goiânia. Olha. Já fiz bastante feira em Goiânia, acho que é isso que tá no meu sangue, assim, essa questão de feira, de empreendedorismo, essas coisas assim. Eu lá em Cuiabá morei perto do Cotipó da Ponte. Ah, você já morou em Cuiabá também? E depois no Copa Mil.
conheço os dois bairros. Conheço os dois. Na época eu fui, tinha um CPA, tinha até gente do Balneário Camboriú que foi presa naquela época lá porque estava garimpando com máquina ouro atrás do CPA, Centro Político Administrativo. Olha, o CPA, tem um pessoal lá que eles lutam, que eles querem até desmembrar o CPA de tão grande que ficou. Ficou, né? Ficou muito grande. Hoje em dia, claro, isso faz muitos anos, né? Hoje eu diria que, eu acho que eu trabalhei no bairro Bandeirantes ali, né? Na Rádio Vila Real, no lado da Semate. Depois ela veio para o edifício do comércio no centro. Não, e você sabe o que eu acho engraçado, Elias? Que é a gente aqui em Balneário Camboriú, a gente encontra, tipo assim, ó, um exemplo assim, é bem normal encontrar muita gente de lá e de vários lugares que eu morei. Então aqui tem isso aqui na nossa cidade, né? Muita gente de todo quanto é lugar a gente encontra aqui em Balneário Camboriú. Tem um posto de gasolina que vai para Praia Brava ali, que é de um Mato Grossense, lá de Cuiabá também. Gente boa. Tem bastantes aqui, né? Tem muito. Eu sempre brinco com eles, mas vocês são de chapa e cruz? Aí diz, não, de chapa sim, de cruz não. Quer dizer, que é o linguajar do povo lá, sim, chapa de nascimento e cruz de... A gente brinca, tem alguns ditados que a gente traz de lá, né? Que fala, quando a pessoa não vai lá, a gente fala, não vale nem um piqui ruído. Piqui tem demais, né? Naquela região lá. Naquela região do Cerrado tem muito piqui, né? Muito. Que é muito bom também. Eu como, hein? É um dos meus pratos preferidos aqui. Franguinho. Ele mexe, o pessoal manda de lá, manda de lá, minha mulher faz ali panelada de arroz com frango, né? E o piqui ali. Coisa boa demais. Tem que fazer uma hora dessa, então. Tem que fazer. Eu vou fazer o Torra-Torra, então, no Balneário começou com essa liquidação, vamos dizer, de produto que você tinha lá no Paraná. Vamos torrar isso aqui. Foi. Lá no Paraná foi bem assim, ó. Eu tinha 4 empresas lá. Só que lá a gente só vendia no atacado. Era em 4 shoppings atacadistas. Era em Cianorte, 3 em Cianorte e 1 em Maringá. Então a gente só atendia no atacado. E daí passou-se uma crise muito forte lá, nessa região, uma crise onde lá os proprietários dos shoppings, como vendia muito no crédito, então o que acontece? Eles arcavam com a responsabilidade do recebimento. E eles levaram um exemplo assim, uma inadimplência muito alta. Aí veio que acabou não cumprindo as obrigações. De repente eu fui lá, tinha bastante funcionário, fui lá e fechei, porque eu também fabricava algumas coisas, fechei todos os meus negócios lá, daí sobrou aquele monte de mercadoria. Aí foi quando naquilo, né, que a minha mulher tinha esse sonho, eu falei assim, quer saber de uma coisa? Vamos pra lá então. Aí deu certo, o Newton, eu digo sempre assim, que quando as coisas é para acontecer, tipo assim, Deus abre todas as portas de uma forma assim que você nem entende. Quando a gente foi pegar um anúncio do sobrado que a gente gostou, o contato eu já tinha salvo na minha agenda, o cara era um amigo meu. Olha. Entendeu? Só tinha acabado de separar da mulher e não queria mais nem pisar os pés aqui em Balneário Camboriú. Olha, deu tudo certo daí. Deu certíssimo. E as coisas foi dando tão certo, é isso que eu falo muito, né? Eu sou muito grato a Deus em primeiro lugar e a essa cidade, entendeu, Elias? Porque tudo que eu plantei aqui, eu planto aqui, dá muito certo. Eu digo que Balneário Camboriú, eu passo isso para as pessoas que eu converso. Balneário Camboriú é uma terra de oportunidades sem igual. Eu que já vivi, um exemplo, né, no Mato Grosso, em Cuiabá, já vivi em Goiânia, Aparecida de Goiânia, no Paraná e já viajei bastante, entendeu? E eu falo que aqui é uma cidade de oportunidades inigualáveis. E depois do Torra-Torra ali, você outras É, coisas fez no comércio aqui, né? Aham. Você junto comigo teve a oportunidade, né, da gente inaugurar aquele empreendimento também. Sim, o Mumu. O Shopping Mumu, lá no bairro dos Municípios. Aliás, né? 2 vezes, na entrega das chaves e depois na abertura mesmo, né? Na abertura mesmo, foi incrível, né? E daí depois a gente mudamos a loja para o bairro dos Municípios, também crescemos. E agora a gente cresceu mais ainda, estamos com uma loja hoje de mais de 1.000 metros quadrados. Isso porque no início a gente falou assim, ó, vamos segurar, não vamos crescer muito, porque a gente chegou de ter mais de 70 funcionários ali no Paraná. E a gente tinha ficado naquela momento assim, não vamos crescer muito, vamos ficar tranquilo, entendeu? Porque o crescimento, ele te faz você sair de uma zona de conforto, né? Por aquele período, a gente queria ficar no conforto. Eu vou ser sincero, nos primeiros 30 dias meu em Balneário, eu ia para a praia todo dia, todos os dias. Pegava e ia para a praia todos os dias. E daí a gente queria meio aquilo ali, só que daí foi aquilo que eu te falei, em torno de 40 dias e depois começamos e não paramos mais. Hoje estamos com a loja lá, mais de 1.000 metros quadrados, temos alguns empreendimentos também. Agora você, a família, criou uma polêmica, né? Quando resolveu montar um restaurante com um precinho desse tamanho, né? Esse aí foi uma das... Lá no Shopping Mumu, foi as 2 chaves que me fez estar hoje aqui na política, certo? A primeira delas foi o trabalho, um exemplo assim, tão difícil que foi para inaugurar o shopping, né?
O shopping a gente tinha feito tudo, deixamos incrível, você lembra da estrutura, era tudo lindo, perfeito. Geramos lá 44 novas empresas de pessoas que abriram seus CNPJs novos. Então abriu-se naquele momento 44 novas empresas e a gente teve uma dificuldade muito grande, porque a gente tinha data, né? Era um barracão onde eu tinha alugado, eu reformei todo ele e criei toda aquela estrutura. E todas as pessoas compraram as mercadorias, né? Para vender, para começar. E a gente tinha colocado a data, vamos inaugurar no dia, não lembro certo, mas se eu não me engano foi dia 15 de outubro, uma coisa assim. E daí naquilo ali, olha só, a gente passou a ter a maior dificuldade, que eu nem sabia que eu ia ter dificuldade. Porque eu pensando, poxa, estou gerando, né, com a minha empresa que eu abri, 45 novas empresas para a cidade, para o município. Então eu pensei assim, né, não vai ter o porquê, um exemplo, travarem algum projeto ou dificultarem, né? E enfim, Elias, a gente deu entrada no projeto e daí o projeto subiu para fazer impacto de vizinhança, planejamento, tal. A gente cumpriu todas as regras, todas. Eu sempre falo assim, que as regras foram feitas, né? E a gente está aí para respeitar e fazer o que tem que ser feito da forma correta. Só que daí o que me deixou assim bem indignado foi porque assim, corrige isso, né? A gente ia lá corrigir e levava lá para a prefeitura. Chegando lá, aí falava bem assim, ok, corrigiu, então agora você corrige mais isso e isso. E daí a gente tinha um prazo. Sim. E isso foi 3, 4 vezes, sabe? Então daí chegou o momento que, um exemplo, taca corda no pescoço, tem que inaugurar. Já tinha colocado, tinha feito propaganda, tinha feito tudo, os lojistas com as mercadorias tudo lá, entendeu? Para abrir. E daí naquele momento assim, eu vi assim um exemplo assim, eu de mãos atadas, com aquele 44 pessoas, tudo dependendo de abrir, a gente não conseguia ter o alvará para abrir, né? Hoje, graças a Deus, foi criada uma lei, né, que é desburocratização. Isso. Agora tem um atrapalho também. Isso, né, foi criada essa lei. Sim. Espero que funcione. Sim. Depois disso, eu não criei nenhuma outra. Porque travou ali na Secretaria do Planejamento, na realidade. Foi, né? Na verdade foi ali. Aí, graças a Deus, conheci algumas pessoas que um exemplo assim, que me ajudaram. Naquele momento, o vereador Omar, sempre sou grato, o vereador Omar, o ex-vereador Bola, foram pessoas que me deram atenção. Deixa eu lembrar mais alguma coisa. O Gelson, né? O Gelson, isso, não podia esquecer, meu Deus. O companheiro Gelson me ajudou também demais nisso, me apresentando e tal. Então, assim, foi bem uma luta, mas daí, graças a Deus, foi assim, ó. Aos 45, eu queria assim, ó, vai inaugurar amanhã e hoje nós ainda não tínhamos alvará. E eu tinha firme, eu falei, meu Deus, não, vamos ter que fazer. Entendeu? Na última hora, aí, graças a Deus, consegui, mas foi muito difícil. Então, aquilo lá gerou uma adrenalina e, em certos momentos, gerou um sentimento de incapacitação da minha parte, né? Em precisar e não conseguir, mesmo fazendo o certo, fazendo o correto. Eu me lembro na inauguração, foi também o Peruca, né? Se não me engano, o Peruca vereador. foi na inauguração. Que era vereador à época, foi o secretário de Segurança, Gabriel Castanheira. Sim, é verdade. Estava nos conformes, né? Tava. Daí, graças a Deus. Daí, dando sequência, né, no restaurante social. Isso. O restaurante social. Que gerou uma polêmica, né? Meu, esse foi, hein? Parece que tudo meio que envolve uma polêmica, alguma coisa, a gente tá no meio desse negócio. Mas é assim, ó, o restaurante social, lá no fundo, né, quando inaugurou, a gente tinha praça de alimentação. E essa praça de alimentação, se resumindo, ficou só na mão de um rapaz lá. E esse rapaz, ao longo dos tempos, por falta... Isso que foi uma das coisas que aconteceu lá. Que era Cuiabano. Cuiabano, verdade. Conheci a família Ele dele. está morando lá em Várzea Grande. Está morando em Várzea Grande agora, isso. E daí, nesse certo momento, sabe, Elias, ele estava lá e por falta de experiência, que eu digo sempre assim, que a maioria das empresas hoje que abrem, tem aquelas pesquisas que mostram que elas fecham nos 2 primeiros anos. E eu sempre falo isso em todos os lugares que eu vou, nas palestras que eu dou, eu falo bem assim que por falta de conhecimento. Porque um exemplo assim, ó, que eu vou te falar, vou citar o exemplo de algumas coisas que aconteceu lá. A pessoa, né, eu ia lá na sala comercialzinha dela e eu via lá, né, o empreendimento dela. E era o primeiro negócio. Então ela trabalhava numa empresa, ela pediu as contas da empresa. Aí ela pegou lá um acerto, colocamos, eu me lembro dessa história pessoalmente, ela pegou um acerto de R$7.000. Aí ela pegou R$2.000, pagou algumas contas ali e sobrou com 5.000. Ela foi lá e pagou, o aluguel acho que era R$700 que a gente cobrava. Então não sobrou nem 5.000 para ela, né? Aí ela comprou 4.000 de mercadoria, colocou na empresinha dela lá. Um exemplo assim, a possibilidade dela dar certo é muito difícil. É muito difícil.
Sabe por quê? Porque mesmo que ela vendesse, mesmo que ela, né, tivesse uma venda de 50% do seu estoque, que é difícil uma empresa vender 50% do seu estoque, ela teria uma venda de R$2.000 que não conseguiria, um exemplo, que não conseguiria sustentar a despesa, entendeu? Sim. Então, a maioria das empresas que abrem, naquelas estudam que fazem, elas fecham por falta de conhecimento das pessoas, entendeu? A pessoa, eu quero ser empresário, eu quero ser empreendedor. É bacana, eu sou daquele que eu apoio a pessoa. Eu mesmo nunca assinei minha carteira de trabalho, né? Eu sempre, desde pequeno, iniciei vendendo verduras na rua e tudo mais. Então, eu apoio muito isso, né? O empreendedorismo das pessoas. Mas elas têm que ter, um exemplo, um conhecimento do que elas vão fazer. Isso aconteceu com o rapaz lá da praça de alimentação. Ele foi lá e fechou toda a praça de alimentação, ficou com, pode dizer, quase toda a praça de alimentação. Resumindo, todo o dinheiro dele ele gastou em equipamentos, em negócio, em, vamos dizer, em coisas que não dão, um exemplo, que não gera fluxo, né? Em coisas paradas, né? Gastou em instalação, em freezer, ficou aquela coisa mais linda do mundo, entendeu? Muito bonito. Só que faltou dinheiro. A esposa dele estava grávida naquela época Isso, ela também, teve filho aqui. Só que daí faltou o dinheiro do quê? Faltou o dinheiro de manter, porque toda empresa, quando você começa, os primeiros meses, dificilmente... Capital de giro. Isso, dificilmente ela tem um exemplo, ela te dá retorno no início. Então você tem que ter um fluxo de caixa para você aguentar aquela empresa durante um tempo. Isso tudo a pessoa adquire com conhecimento, com buscando e tudo mais. Enfim, daí chegou o ponto lá, depois de uns 6 meses lá, ele não tinha mais dinheiro para nada, nem para pagar o aluguel. E ele vendia a refeição dele também era um valor que eu particularmente achava alto o preço. Eu achava alto, era coisa de 20 a 25 reais, não me lembro direito quanto que era. E daí foi quando um dia eu fui lá, né, para conversar com ele, que ele estava devendo o aluguel e ele ia pegar dinheiro emprestado para pagar o aluguel. Aí eu fui lá, cheguei, o nome dele é Frank. Aí eu falei, eu tô Frank. Daí ele falou, vou pegar um dinheiro emprestado. Eu falei, não, companheiro, não quero que você pegue dinheiro, Deus o livre, não quero que você pegue dinheiro emprestado para me pagar isso não. E daí eu falei assim, Frank, eu tenho um negócio, um propósito que eu tenho dentro de mim, que Deus colocou na minha vida, e se você quiser fazer parte desse propósito, eu quero que você vê quanto que é a sua despesa mensal, seu e da sua família. Entendeu? Que eu quero te fazer uma proposta. Daí ele foi lá, demorou uns 2 dias. Eu digo sempre que as pessoas têm que ser mais rápidas. Um lance assim tem que ser mais rápido. Mas enfim, demorou 2 dias, daí ele veio. Falou, toda a minha despesa é R$2.800 por mês. Daí R$2.800 eu mantenho minha família e tudo certo. Falei, então tá bom então. Falei assim, a partir de hoje, então, como ele era de Cuiabá, ele sabia também. E em Cuiabá, em certo momento da minha vida, nesse tempo que eu vendia verdura, para economizar, eu comia lá, eu almoçava num restaurante popular que tem lá. Que é um restaurante social e lá aquele tempo era R$1. Não sei se você chegou de conhecer isso lá, não sei se pegou no seu tempo. Da Universidade Federal, sim, que daí também era super barato. A gente sempre estava lá filando a boia. Então, e daí E quando eu comia lá, né, eu me lembro que eu comia durante muito tempo. E daí eu fiquei sempre com isso na cabeça. Falei, um dia eu vou fazer um restaurante social desse para ajudar as pessoas. Porque quem acaba comendo, Elias, não é nem um morador de rua, não é nem um mendigo, nada. São as pessoas que precisam mesmo, entendeu? Aquela pessoa, eu me lembro lá, as pessoas arrumadinhas de obra, de construção, enfim. Aí eu cheguei nele e falei assim, Frank, o negócio é o seguinte, aqui nós vamos fazer agora um restaurante social e a partir de agora a gente vai fazer o prato da refeição aqui por R$4,99. A pessoa pode chegar, se servir, eu quero qualidade, e a gente vai dar um copo de suco ali para a pessoa e tal. Aí ele pegou e falou para mim assim, não, mas não dá, porque a comida já custa uns R$10. Aí eu falei, não, mas você lembra que eu te falei para você me trazer quanto que era a sua despesa? Então, eu vou, independente, se der ou não der, eu vou te pagar a sua despesa. Lembra que a gente combinou? Tá bom, então eu vou conversar com a minha mulher. E isso demorou mais 1 semana de novo para ele vir. Aí como ele viu que não tinha mais o que fazer lá no restaurante dele, ele falou, eu aceito sua proposta e tal. E daí ele estava servindo coisa de 4, 5 almoços, né, naquele período. Aí eu troquei tudinho, coloquei os painéis, as coisas. Aí eu expliquei para ele como ia fazer, daí eu fui e fiz as parcerias com, me lembro até hoje, fui no Sacolão Nicole, fiz a parceria com ele, para que eles fizessem um preço melhor, né, para a gente poder... Expliquei toda a situação, tal. E conversei com várias pessoas que eram conhecido meu. E daí, Elias, a gente foi lá e inauguramos um restaurante social. Cara, foi coisa incrível, incrível. No primeiro dia, olha, vendia 5, 7, quando ele vendia muito era 15 almoços. No primeiro dia serviu, me lembro até hoje, 135 refeições. No segundo dia, todo mundo falando que eu exigia, eu passei um cronograma, né, do que eu queria que colocasse. Todos os dias, não podia faltar. Tinha que ter arroz, feijão, batata, 3 tipos de salada, isso e aquilo. Então ficou uma coisa muito, muito bacana.
muito bonita lá, e boa. E daí nisso todo mundo tal, daí eu chegava lá, era muito sensacional, sabe, Elias? Eu chegava lá, a galera do Uber comendo em peso, todo mundo comendo, e daí foi questão de, não deu 10 dias, eu acho que alguém denunciou por alguma coisa que aconteceu, daí a vigilância sanitária foi lá, aí chegaram a vigilância sanitária, e daí foi aonde que foi o maior erro que a vigilância sanitária fez, que eu digo assim, naquele momento. Eu acho que eles, por falta, até depois, o Gelson me ligou, falou que sim, que o prefeito não compactuava com a decisão. Eu sei que a mulher foi lá da vigilância sanitária e nós tínhamos um exemplo assim, a gente tinha acabado de, pode dizer, inaugurar. Inaugurar, então a gente tinha uma estrutura que estava servindo 10 almoços, 15 almoços. Então, um exemplo assim, de repente, da noite para o dia, passou-se a servir 150, 200. Né? E daí o que acontece? Você não tem tudo preparadinho, tudo arrumadinho. E a vigilância sanitária foi lá e falou que tinha que colocar mais uma mesa, enfim, coisinhas assim. Só que ao invés de dar o prazo para a gente se adequar, ela fechou o restaurante. Olha. Ela falou que não podia abrir. E ela foi no momento que ela foi logo no momento que estava minha mulher lá e um monte de gente comendo. E as pessoas ali elogiando a limpeza, a qualidade da comida. E ela falou, tal, da minha mulher chamou, aquele tempo era Facebook, que era mais famoso até. Ela fez uma live na hora, até se emocionou, chorou. E todas as pessoas lá dentro, né? E naquele momento ali, daí repercutiu muito rápido isso. Daí eu me lembro que o Gelson me ligou e a gente conversou e falou, não, pode ficar tranquilo. Depois dela, ela voltou lá, a mulher, e deu o prazo para a gente se adequar. Mas nisso tinha corrido o vídeo em tudo quanto é lugar já. Então gerou toda essa polêmica do restaurante social e tudo mais. Enfim, Elis, a gente chegou ali ó, no final do restaurante social, que daí o que aconteceu? A gente tinha um contrato com o dono do barracão lá. E daí a gente tinha um contrato que era um exemplo de 2 em 2 anos. Né? E daí a gente pagava um aluguel num valor e na hora que chegou no que venceu o contrato ali de 2 anos, era um valor, se não me engano, era 12 mil reais. E daí eles pegaram e aumentaram. Um exemplo assim, eles tinham recebido uma proposta de uma cooperativa, agência de crédito, onde pagava 2, 3 vezes mais para ele. Então, daí eles não renovaram com a gente. Olha. Não renovaram com a gente. A gente tem até uma discussão ali, porque eu tinha o direito, a gente discute na justiça tudo isso. Mas, enfim. E daí, depois disso aí, a gente não conseguimos mais. Por quê? Porque o aluguel hoje em Balneário Camboriú é muito caro. É muito caro. E daí foi uma das coisas que me fez hoje também, né? Que essas duas coisas eu falei que me fez estar é o restaurante social, porque eu acredito que a prefeitura ela pode ajudar muito. E é uma necessidade, sabe, Elisa? É uma necessidade muito grande, porque eu me lembro quando eu almoçava lá todo dia, eu fazia questão de almoçar todo dia com meus filhos, porque você tinha um contato com as pessoas lá assim, um povo muito trabalhador. E aí eu falei assim, como eu vim dessa origem de feira, de vender verdura, essas coisas, eu gosto de estar no meio dessas pessoas, sabe? Eu me lembro assim de dos casos, né, que a gente escutava lá, eu me lembro de um senhor, e ele foi lá e sentou, 2 filhas dele, pequenininha, né, acho que 10 anos, sentou aqui, a mulher sentou, aí ele foi lá e fez, né, o prato, se serviu, pôs o suco, a mulher veio, as crianças comendo ali. E daí eu acabei sentando assim, conversando com ele, né? E eles me falaram bem assim que ele morava lá no São Judas, lá na Barra. Ele morava lá, não, Nova Esperança. E daí ele pegou e me contou bem assim, ele falou bem assim que ele recebia um vale-refeição de 15 reais. E daí ele pegava os 15 reais, ele comprava uma marmita com 15 reais, atravessava a cidade, ia lá na casa dele e repartia para comer toda a família uma marmita só. Então, eu vi naquele momento assim, eu não esqueço disso, Elis, eu vi naquele momento assim a felicidade dele, a dignidade, porque quando você consegue proporcionar dignidade para sua família, para seus filhos, para sua esposa, o sentimento do homem, ele se sente muito valorizado. E ele sentado naquela mesa ali, comendo com a família, se servindo, porque é muito digno aquilo ali, sabe? Não era tratado de qualquer jeito, era barato, mas é muito digno, entendeu? Sim. E aquilo ali me marcou muito. E é uma das coisas que me fez entrar na política, e eu tenho certeza que a gente está fazendo tudo que a gente pode fazer para que a gente, sim, consiga bem em breve ter um restaurante social aqui em Balneário Camboriú. Está trabalhando por isso? Estamos trabalhando por isso aqui, Elias. Perfeito. Agora, então, vamos falar da política, né? Já que estamos caminhando para o final do programa. Sim, aí, claro. Primeira vez que foi candidato? Foi a primeira vez. Não, foi a primeira vez, tipo assim, aconteceu de repente. Eu me lembro que o presidente do partido foi lá e conversou, e eu
falei para ele bem assim, eu falei assim, eu aceito, me aceito me filiar ao partido, só que eu tenho uma única, um exemplo assim, eu tenho uma única prioridade que eu quero. Ele falou, o que é? Eu falei assim, eu quero ter um exemplo assim, a minha decisão própria, independente, se o partido falar, que eu digo sempre que, isso na minha opinião, que partido e religião acabam estragando as coisas, entendeu? Então, quando ele me deixou, a minha decisão seja válida, eu escolho, eu estou com isso aqui, eu estou com isso aqui. Então, foi por isso que eu me filiei ao partido e a primeira. E teve o PDT, por que o PDT? Isso, por isso mesmo, Elias, porque assim, sou grato ao Alan, né, que é o presidente. Alan Schroeder. Isso, porque ao Talevi também, porque assim, isso foi a minha única objeção. Eu falei bem assim, estou com vocês, eu gosto deles porque toda a galera que é envolvida no PDT é um povo humilde, um povo simples, bacana, entendeu? E eu gosto muito disso. E eu deixei bem claro, eu falei assim, independente, eu quero um exemplo assim, independente se o partido vai apoiar tal e tal, eu quero ter a minha decisão, um exemplo assim, eu tomo a minha própria decisão, porque eu não quero ficar preso por partido, eu não quero tomar minha decisão pensando em politicagem, partidarismo, essas coisas, eu quero tomar a minha decisão. Entendeu? Então a gente está dando bem certo por isso. E aí você, como suplente, assumiu, né? Tinha um acordo, né? Eu acho que a votação de vocês ali foi tudo muito próximo um do outro, né? Os dois se elegeram, o Eduardo Zanata e o Patrick Machado, e vocês tiveram pouca diferença de votos, né? Foi bem emocionante, sabe? Foi bem emocionante. A gente fizemos uma campanha diferente, né? Eu lembro que algumas pessoas vinham e falavam, você tem que sair na rua também, ir lá apertar a mão de cada um e abraçar e tal. E eu segui no meu propósito naquele momento, era um momento que a pandemia estava bem no auge, então eu segui só no digital. Então foi assim que as pessoas me conheceram, né? Por isso até agora, hoje é um dia que a gente vai ter a reunião pública do influenciador, dia do influenciador digital. Primeira coisa que eu criei. Aí algumas pessoas falam assim, mas é importante o influenciador digital? Olha, é uma profissão hoje que ela tem uma importância inimaginável na nossa sociedade. Porque eles que levam um exemplo... a informação, eles ensinam, eles educam. Eu mesmo, quando eu quero aprender alguma coisa, eu pego e começo a seguir uma pessoa, um influente naquela área, entendeu? Então, a gente fez o trabalho em cima disso e, graças a Deus, estamos aqui hoje, muito felizes, estamos aprendendo muito aqui, muito mesmo. Que bom, né? Que bom. Agora, lembrando, né, para quem vai nos assistir e ouvir no futuro, esse programa está sendo gravado no dia 20 de setembro de 2021 e eu gostaria, né, nesse final do programa, Kleber Sebastião Moreira, mais conhecido como Kleber Torra Torra, que você deixasse o seu recado, a sua mensagem, né, para esse povo que lá no futuro, se Deus quiser, vai estar assistindo e ouvindo a gente. Elias, a minha mensagem a partir do momento que eu comecei a me conectar mais com Deus e a seguir os princípios de Deus, as coisas, as portas e tudo na minha vida começou a ficar assim, a primeira coisa ficou mais leve, eu consegui viver mais tranquilo. Hoje eu não tenho medo, eu sempre prego isso por onde eu passo, não tenho medo de ajudar o próximo, entendeu? Aqui mesmo na Câmara, estou tendo, né, essa oportunidade de conversar com muita gente e por onde eu passo eu sempre falo bem assim, não tenho medo, se o projeto é seu, se é de fulano, se está no nome de não sei quem, o que Deus tem para cada um de nós, um exemplo, não foge, entendeu? Confie em Deus, faça seu melhor todos os dias, não importa a classe social que você é, se você tem muito dinheiro, se tem pouco dinheiro, confie em Deus, faça o melhor, não tenha medo de fazer o bem para o próximo, que com certeza o que Deus te prometeu Ele vai te entregar, porque Deus não falha, né? O homem falha, o homem frustra, mas Deus não. Deus jamais, eu sempre falei isso, Deus jamais colocaria um sonho no coração meu, seu, que a gente não fôssemos capazes de alcançar. Então é isso. Que maravilha, olha, foi muito bom essa conversa, eu particularmente conheço o Kleber, participei em algum momento dessa história que ele tem com Balneário Camboriú, fico muito feliz em vê-lo na Câmara de Balneário Camboriú também, e que Deus te proteja, você, a família. Amém. E vamos, no futuro, a gente se ver com certeza. Amém. Muito obrigado, companheiro. Tamo junto. Perfeito. Esse foi o Memória ABC de hoje. Um grande abraço e até o próximo programa. Você acompanhou o Memória ABC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. As entrevistas já realizadas estão disponíveis no portal do Legislativo. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara.